Tempo do Advento, este é o tema do nosso podcast Papo de Especialista. Eu sou Ana Nery, te acolho com muito amor e carinho. Está começando este podcast que é tão importante aqui em nossa programação. O Papo de Especialista, que é uma parceria tão bonita entre a PUC Paraná Campus Londrina e a nossa Alvorada FM 106.3. Lembrando que este programa também está disponível no YouTube da Rádio Alvorada, também no Spotify. É legal saber que você pode acompanhar por vídeo também, não é mesmo? Tem muitas pessoas que não sabem, então compartilhe, você que está acompanhando por vídeo a partir deste momento, marque aí, compartilhe lá nas suas redes sociais, para que muitas pessoas mergulhem neste tempo de graça tão especial que vamos viver a partir de agora na nossa igreja, tá bom? Eu tenho a alegria de receber com muito amor e carinho Rogério Goldoni Silveira, ele é professor de Sagradas Escrituras da PUC Paraná Campus Londrina, também mestre e doutorando em Teologia Bíblica. Aliás, o nosso convidado tem um currículo muito extenso, tem muita bagagem mesmo, e você vai conhecer ao longo do nosso bate-papo um pouco mais sobre ele, depois ele vai deixar também as redes sociais, e aí a gente pode interagir, não é mesmo? Professor Rogério, seja muito bem-vindo ao Papo de Especialista. Gratidão, muito bom estar aqui contigo, dividindo esse espaço sagrado. E gratidão também a você que está acompanhando a gente aí no YouTube ou por áudio, e cola aqui com a gente porque vai ser um papo muito legal mesmo sobre esse momento tão importante da nossa fé, que é o Advento. Gostei do cola aqui com a gente. Que bom, Então vamos compartilhar este programa. Lembrando que o professor Rogério, ele já esteve participando conosco aqui de outros podcasts, participou do Conexão Alvorada, falando sobre um tema muito interessante que é a hipnoterapia. E você pode também acompanhar este episódio completo que está em nosso canal no YouTube. Mas hoje, como falamos, o nosso tema é o Advento, este tempo litúrgico tão importante para a igreja. E para os nossos ouvintes mergulharem, viver bem este tempo, vamos começar falando um pouquinho, professor, sobre a história do Advento, o sentido dele na igreja, o sentido mais profundo e como também a gente pode se preparar, professor, para viver bem o Natal, vivendo bem o Advento. Sim, o tempo do Advento, antes de tudo, ele é um tempo de preparação espiritual. E por quê? Em vista daquele evento que é um evento basilar na nossa fé. A encarnação do Verbo de Deus, a encarnação de Cristo. Então, por isso a grandeza desse momento, Tudo em vista do auge que é o Natal. Eu, como sou um filho de São Francisco, Talvez você que está acompanhando a gente, você não me conheça como Rogério Goldoni, mas Frei Rogério. Eu já fui Frei Capuchinho, na Ordem dos Capuchinhos por 20 e tantos anos. Então não posso deixar de citar São Francisco. Claro. Ana? E São Francisco dizia que esse momento do Natal é tão importante que nesse dia as paredes deviam comer carne. Os frades deveriam pegar carne e esfregar nas paredes, porque ele queria destacar esse elemento da festa. Então, é um tempo de preparação espiritual visando a celebração desse momento tão importante que é o momento da encarnação de Cristo. E o legal é que quando mais ou menos começou o Advento, ele começou ali por volta do século IV e V, só que ele tinha uma conotação um pouquinho diferente. Quando ele começou lá por volta do século IV, na Gália e na Espanha, ele tinha mais uma pegada, digamos assim, penitencial. Então as pessoas faziam orações, jejuns, penitência. Mas aí ele foi organizado, digamos, foi melhor estruturado no século V e VI em Roma. E em Roma ficou esse tom menos penitencial e um pouco mais festivo, conectado também com a vigilância, é claro, mas conectado principalmente com a esperança. Então é um tempo de esperança, E vamos falar a verdade, vou aproveitar para falar isso já, porque tem gente que vai pular uns minutos aqui. Para você que está acompanhando a gente, cara, se você sabe que esse tempo é um tempo de esperança, é um tempo de vigilância, é um tempo de se preparar para a vinda de Cristo, aproveita para viver bem esse momento e consertar a tua vida. Talvez esse seja um momento de Cristo habitar de fato a tua família, a tua empresa, a tua vida. Então,
Deixe que o menino Deus habite de fato, mas comece se preparando bem aqui com o advento. Verdade, já fica aquele gostinho aí de quero mais. O programa de hoje realmente, né, esse podcast está sendo e continuará sendo muito especial. Professor Rogério, quando a gente fala de advento, né, a gente fala da vinda de Jesus, gera um pouco de dúvida nas pessoas, porque tem a vinda histórica, Jesus que veio há mais de 2000 anos. Sim. Aí a gente fala da vinda cotidiana e também da vinda futura de Jesus, da segunda vinda. Como entender aí essas três dimensões e poder compreender nessas três realidades de maneira simples? Bom, primeiro de tudo, e quando a gente fala sobre a vinda, a gente está falando da vinda histórica, que é essa que a gente celebra, né? Essa a gente celebra. Ah, mas não foi no dia 25 de dezembro. Cara, eu sei, vai ter gente que vai bater na tua porta lá no sábado, você já sabe quem que é, e vai vir com esse papo, nem foi no dia 25 de dezembro, e daí? A gente não sabe ao certo que dia, qual foi a hora, e não sabe esses detalhes. O importante é que, desde sempre, a igreja procurou ressignificar esse dia em que era celebrado o Sol como o maior astro, então entendeu que foi nesse dia. Fato é, celebramos a vinda histórica. O Senhor veio ao mundo, Deus veio ao mundo. Celebramos também a vinda de Cristo no nosso cotidiano. Que se dá como? Se dá na interação, na nossa busca de nos acercarmos a Ele, de vivermos a nossa experiência espiritual, de intensificarmos a nossa caminhada, visando, talvez, o que seja o elemento mais importante, a vinda definitiva, a vinda futura. Porque se você pegar lá o final do livro do Apocalipse, o que tem? Maranatá. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Essa é a nossa expectativa, né? E vamos falar a verdade, bom que viesse logo, né? Não é a gente que vai apressar, né? Como faziam os fariseus. Não sei se você sabe, né? Que os fariseus, eles tinham essa prática de observar todas as leis, porque eles acreditavam que assim fazendo, eles acelerariam a vinda do Messias, né? Verdade. Aliás, eu abro um parêntese aqui, né? Você falou, deveria acontecer o quanto antes. Eu tenho esse desejo muito grande no meu coração também. E tem uma passagem lá da carta de São Pedro que eu gosto muito, que ele diz assim, até fruto de uma música também que se canta, Padre Jonas cantou muito isso, que a santidade da minha vida apresse o Senhor, que ele logo venha, né? Então assim, que a santidade da minha vida possa apressar a vinda do Senhor. Aí eu penso, meu Deus, olha, tô no degrauzinho ainda muito pequeno, falta muito, né? Mas a gente tem esse sonho, tem esse desejo, e esse tempo do advento nos estimula exatamente a isso, né, professor? A querer preparar o nosso coração, a estar preparado. Que eu aprendi também muitos anos na minha vida missionária, porque muitas vezes a gente não vê com os nossos olhos ali a vinda gloriosa, mas muitas vezes acontece também de nós irmos antes ao encontro do Criador. Então a importância também desta preparação, né? Professor, a gente já está quase encerrando aqui esse primeiro bloco, mas eu quero que a gente comece a falar sobre toda essa simbologia, não apenas do advento, dela mais especificamente pelo nosso tema. Mas a igreja tem essa questão dessa riqueza dos símbolos para nos ajudar a viver melhor a liturgia. Eu queria que você falasse um pouco sobre os símbolos do advento, né? E qual o significado de cada um deles? Aqui a gente tem os símbolos principais, que é a coroa, as velas e as cores das velas também, né? Na verdade, a cor roxa, né? Que representa, que tá bem presente nesse momento. Qual que é a ideia da coroa mesmo? O símbolo da esperança, porque você vai perceber lá na sua comunidade que a coroa é verde, né? Para nós aqui não faz tanta diferença, porque a gente está no auge do verão e tal, mas você pega no hemisfério norte, é um momento de frio, neve, então o verde que representa aquela expectativa que a gente tem, que passa aquela friaca toda e logo a gente comece, a gente consiga sair para a rua e viver um pouco mais livre, digamos assim, né? As velas representam o quê? É a própria luz de Cristo. Cristo, a luz, que começa a habitar na nossa vida. Então tem esse clima assim de expectativa que vai crescendo, né? Como se essa luz, esse menino, começasse a ficar maior ao longo das 4 semanas em que as velas são acesas.
A cor roxa, por exemplo. A cor roxa, ela remonta muito à ideia do púrpuro, né? Então, a realeza, mas também a penitência. Então, eu acredito que esses aqui são os símbolos principais e seria importante, claro, a gente ficar bem atento. Ajude seu filho a entender bem isso. Essa é a coisa mais legal, né? Porque, na verdade, é uma catequese que está acontecendo ali em cada celebração. Aproveitar este tempo, então, do advento para, em nossas famílias, nas reuniões familiares, que tal deixar um pouco mais o celular, as telas de lado e conversar em família, em trocar uma ideia sobre a simbologia do advento, em fazer um momento de resgatar a esperança. Tanta coisa bonita, né? Esse tempo em preparação para o Natal traz tantas coisas boas, tantos bons sentimentos ao nosso coração. Então vamos aproveitar muito bem este tempo em família, preparando o nosso coração para a chegada do Menino Deus. Papo de Especialista volta já, não saia daí. Papo de Especialista, hoje conversando sobre o tempo do Advento, esse tempo de preparação aí para vivermos bem o Natal. E o nosso convidado é o professor Rogério Goldoni, ele é professor também na PUC Paraná, Campus Londrina, e tem uma bagagem muito grande. Aliás, professor, já no comecinho aqui do nosso segundo bloco, passa o seu Instagram, quem está acompanhando, o pessoal fica curioso, né? Quero saber mais sobre o convidado, para o pessoal também te acompanhar lá no seu Instagram, tem tanta coisa bacana lá, eu sigo o senhor, viu? Ah, legal, legal. O meu Instagram é Rogério Goldoni _ Rogério Goldoni _ e eu tô assim também lá no TikTok, me busca lá que geralmente os mesmos conteúdos do Instagram estão lá também, sempre conteúdos relacionados à minha fé, porque eu sou católico e não sou católico de BGE, sou católico de verdade, eu quero ser mais ainda. Também sobre hipnoterapia, funcionamento da mente e coisas afins. Quer entender como é que faz para superar a ansiedade, insônia? Tem boas pistas lá. Muito bem. Olha, é um professor alto nível, né? Eu gosto muito de acompanhar o conteúdo dele no Instagram. Ele já esteve também aqui no podcast do Padre Juniar, falando sobre os salmos, enfim. E você ouviu ele falando no primeiro bloco, né? Que ele foi frei por muitos anos, tem uma bagagem, um conhecimento muito grande aí, profundo sobre a nossa igreja. Então vale a pena acompanhar o professor Rogério. Você tem um conteúdo seguro para você acompanhar lá no Instagram do professor. E só relembrando então, tá? Que ele é professor de Sagradas Escrituras na PUC Paraná, Campus Londrina, mestre e doutorando em Teologia Bíblica. Professor, a gente sabe que este período aí também que antecede o Natal, a gente está aqui falando sobre a realidade da igreja, sobre esperança, sobre preparação. Ao mesmo tempo, aquela luta também, porque é toda uma agitação aí no comércio e os nossos olhos desviados para tantas coisas, tantas informações, tantas propagandas, consumismo. Então, como a gente pode fazer para viver bem esse tempo sem correr o risco de se perder em tantas informações, em tantas coisas que o mundo também tem para oferecer neste momento? Não, de fato, é um tempo que convida a gente a desacelerar um pouco, né? A gente vem numa correria louca de um ano que passou tão rápido, está cada vez passando mais rápido. É o momento da gente silenciar, mas o principal, de a gente buscar recuperar o essencial na vida. E o essencial está ligado à essência. O essencial é o que não pode faltar. Pode faltar comida, mas faltar vida não dá, né? Então, acredito que o foco seria esse. E eu indico algumas práticas que podem ajudar aí os nossos ouvintes a viver melhor esse tempo do Advento. Na verdade, são práticas, Ana, que a gente deveria fazer o ano inteiro, todos os dias. Primeiro, oração diária. Ah, mas eu não tenho o hábito de rezar, eu não... Aprende então. Procura o padre da tua paróquia, faz orientação espiritual com ele. Tem tanta coisa no YouTube que você pode encontrar também. E oração diária. Que seja aquela oração que você pare 5 minutos na vida, cara. 5 minutos. Costumo dizer assim pra galera, né? A galera pede muito pra Deus. Ai, que Deus, não sei o quê. Mas como que tá a tua relação com Deus? Pensa aí, vai lá na avenida, aquela avenida movimentada que você mora, para um carro e pede 50 pra pessoa. O cara fala, bicho, você é maluco, sai daqui. Com certeza. Por que a gente acredita que vai ser fácil assim, que qualquer momento eu vou pedir para Deus e ele vai me dar, se eu não tenho relação com ele? Então a oração em vista da relação.
Segunda coisa, leitura bíblica. Ah, mas eu não sei o que seguir. Segue o calendário litúrgico da igreja. Pronto. Pega uma leitura que seja um evangelho, um salmo. Pega um salmo. Leitura bíblica. Depois, silêncio. Silêncio. Por que o silêncio? Porque o silêncio ajuda a gente a entrar dentro da gente mesmo. Mas o silêncio seria importante, silêncio de verdade. Desliga tudo, desliga o celular, tudo. Silêncio. Que seja 2 minutos na vida. Outra coisa, gestos de caridade. A gente precisa aprender a partilhar aquilo que de graça recebemos de Deus. Eu sei, você vai falar de graça, Rogério, você não sabe o trabalho que eu passo aqui, eu sei, mas recebemos de Deus. E depois, a convivência familiar. Por isso que eu comecei ali no primeiro bloco dizendo, é o tempo da gente restaurar não só a nossa fé, mas a nossa família, a nossa vida. Porque se você tem uma fé que fica muito lá no mundo das ideias e não faz você se aproximar de alguém, pedir perdão, por exemplo, ou aceitar um perdão, que fé que tu tem, meu cara? Então eu diria isso, são práticas simples, mas que podem ajudar a gente a celebrar melhor esse momento. O professor trouxe pra gente um itinerário. Dicas muito importantes, e ele ressaltou, não apenas para viver bem o tempo do advento, mas o que ele trouxe aqui são segredos para a gente viver bem a nossa vida, essa vida agitada, esta vida acelerada. Eu falo sempre, professor, que a gente está quase igual ali à velocidade do WhatsApp, né? A gente não tem paciência para saborizar as coisas. O senhor falou da importância do silêncio ali depois da leitura, né? Da reflexão, porque o silêncio ele ajuda a gente a penetrar, a fazer uma ruminação ali, né? Como que mastigar aquele conteúdo para deixar ele trazer fruto na nossa vida, né? Porque não pode entrar pelo nariz, ele não pode entrar pelos ouvidos e simplesmente vazar, assim, não produzir um fruto na nossa vida, né? Exato. Então isso é muito importante. Aliás, eu quero voltar num item aí que o senhor disse que é a importância do silêncio. Hoje em dia, por que está tão difícil as pessoas se conectarem com elas mesmas, com Deus e silenciar? Elas têm a necessidade de um barulho. E aí o papo poderia ser um papo para outro podcast, né? Vou falar aquilo que eu observo também dentro do ambiente clínico. A gente não é educado desde pequeno, primeiro de tudo, escutar a gente mesmo. Se a gente não escuta a gente mesmo, a tendência é ter muita dificuldade de escutar o outro. E muita dificuldade de escutar Deus também, tá? Tem uma galera que, eu rezo, escuto a Deus. Você escuta mesmo ou você está fazendo Deus falar aquilo que você quer que Ele diga? Então, primeiro de tudo, a gente poder ajudar as nossas crianças a escutarem um pouco mais, a falarem do que sente. E outra, essa correria toda que a gente tem, né? Um mundo tão acelerado. Quem é hoje que escuta um áudio na velocidade 1? Quem é hoje que assiste um filme, você que está vendo aqui no YouTube, aposto que você já está na velocidade 1,5. E tá tudo bem, mas a gente também ter a consciência de conseguir se desconectar um pouco dessa correria toda que o mundo nos coloca, senão daqui a pouco a gente não tem tempo para as coisas que são mais importantes. Por exemplo, cuidado com as pessoas que a gente ama. Você que está acompanhando a gente aí, qual foi a última vez que você se sentou para escutar alguém da tua família? Escutar. Não estou falando daquela discussão lá que você, eu fiquei quieto e deixei ela falar. Não, escutar mesmo. Entender o que a pessoa está passando na vida, quais são os sonhos dela. Ana, estou acompanhando alguns casais esses últimos tempos e eu tenho percebido que a galera está se perdendo porque não fala de coisas tão simples do tipo, quais são os sonhos nossos? Então, é difícil falar e dar uma receita pronta, mas tem coisas que a gente pode exercitar e também vem pelo caminho da nossa fé. Muito bem, eu quis tocar nesse ponto do silêncio. Eu acho que tem tudo a ver
dentro dessa realidade da espiritualidade do advento, porque se a gente não para, né, como o senhor disse, professor, para escutar alguém da nossa família, certamente a gente vai ter dificuldade também para escutar a Deus. Então, aproveite este programa especial sobre o advento para fazer uma revisão geral da sua vida. Antes do intervalo, tem uma pergunta aqui, professor. Me chamo Helena, tenho 41 anos e moro no Vista Bela. Vista Bela é zona norte de Londrina, né? Um abração, viu, Helena? Gostaria de saber, professor, por que no terceiro domingo do advento a vela acesa é a rosa e qual o significado dela? Helena, imagina só, teu filho ligou um mês antes do Natal falando: mãe, tô indo para casa. Um mês antes. Cada final de semana você vai arrumando diferente a casa, e você vai preparando e vai avisando todo mundo e vai comentando com todo mundo, até que chega o momento que ele chega, um pleonasmozinho para esse momento, tá tudo bem. Tá tudo bem. Até que, chegou em casa. A cor rosa aqui na prática é como se fosse uma pausa nesse clima tão grande de expectativa que a gente tem em vista do Natal, uma pausa com um pouco mais de alegria, digamos assim. E por que o rosa mesmo? Por que no terceiro domingo do Advento? Escuta a primeira leitura do terceiro domingo do Advento, que vai começar a leitura do Isaías, né? Alegra-te! Então, é esse clima de alegria. É como se a gente parasse um pouquinho com essa expectativa e quem sabe até uma caminhada um pouco mais penitencial e a gente se alegrasse porque tá pertinho a vinda de Cristo. Então, o rosa é por conta da alegria. Rosa, por conta da alegria. Que aula, né? Estamos tendo aqui sobre este tempo do advento, dicas, orientações práticas para a gente viver esta preparação aí para o Santo Natal. Papo de Especialista volta já. Advento é o tema do nosso Papo de Especialista de hoje. Estamos vivendo esta riqueza na Igreja Católica, né? Que ela nos convida a viver, a preparar intensamente o nosso coração. Talvez, se você puder, até buscar aí o sacramento da reconciliação, o sacramento da confissão, para estar com o seu coração puro, preparado para receber o menino Jesus. Isso é muito importante. Este é um período também que muitas pessoas já montaram ou estão montando o seu presépio. Você sabe a origem do presépio, o real significado, ou você só monta ali porque você aprendeu desde pequenininho montar? É importante a gente saber o sentido, né? E é exatamente isso que eu vou pedir para o professor falar agora. Se existe um período certo para montar, como montar. Tem aquelas famílias que deixam a manjedoura vazia, né? A manjedoura vazia, depois coloca ali o menino Jesus somente quando chegar ali o dia 24 para o dia 25. Essas são regras importantes, ou assim, cada um tem que viver de acordo com o que pede o coração. O que o senhor nos diz, professor? Tem gente que coloca até o Papai Noel junto, né? Exatamente. O Papai Noel não faz parte não, tá? Mas o que a gente tem de orientação? Primeiro de tudo, ali por volta do dia 17, começar a montar o presépio. E por quê? Tem muito a ver com as famosas antífonas do Ó. Se você pegar na liturgia, começam as antífonas. Ó, sabedoria. Ó, tá. Então começam essas antífonas, é como se a gente começasse a invocar de um modo mais forte, né? O Senhor que vem. A manjedoura deveria ficar vazia até o dia 24. Se você pegar lá na sua igreja, por exemplo, a manjedoura fica vazia, né? Só vamos colocar o menino na vigília do Natal, ou seja, do dia 24 pro dia 25. E aqui a gente tem que lembrar mais uma vez São Francisco, né, Ana? Você sabia? Você já sabia, né? Você que está acompanhando a gente já sabia disso? Que São Francisco de Assis foi o primeiro a criar um presépio? E aqui chego a arrepiar quando eu falo isso, porque é tão bonito, porque São Francisco foi um cara... Falo cara porque eu sou íntimo dele. Sim, com certeza. São Francisco foi um homem muito dedicado às coisas de Deus. E ele tinha muito isso de querer viver os mistérios. Não é à toa que ele foi chamado de um outro Cristo, ele recebeu todos os estigmas, as chagas de Cristo, todos, né? E um belo dia ele falou, eu quero ver como que foi esse momento.
e ele fez o primeiro presépio vivo da história. Aí depois a ideia se espalhou rapidamente pela Europa e chegou até nós. A coisa mais bonita é isso, né? A gente conseguir então entender que ali a gente está depositando toda a nossa esperança na vinda do menino Deus. Então, mas eu gosto de deixar o menino Jesus desde sempre, desde o início, para o meu filho aprender. Tá bom, não sou eu que vou dizer, faça diferente, mas a orientação seria: deixa vazio. Ajuda ele a entender o porquê que está vazio, ajuda ele a entender que o foco é o nascimento de Jesus. Eu diria isso. E até o fato de deixar vazio ali, eu acho que trabalha essa questão da espera. Exato. A gente falou da questão da ansiedade, da velocidade 2 que a gente está, e a gente cria a expectativa também ali de colocar o menino Jesus. Isso vai trabalhando aquela expectativa gostosa, né, no nosso coração, a boa expectativa. E a gente vai aprendendo também a fazer isso, lidar com a ansiedade. O senhor falou de forma tão bonita e emocionante, né, ao relembrar aí o São Francisco, o seu tempo também, né, com os franciscanos. Eu me lembrei, quando eu morei ali perto de Guaratinguetá, tem o seminário de Frei Galvão, tem os freis franciscanos, e foi a única vez na minha vida que eu tive a oportunidade de participar e de visitar uma belíssima exposição de presépios. Sim. Tinha presépios de várias partes do mundo, e que lindo contemplar ali, porque o belo também evangeliza, né, professor? Com certeza, com certeza. Por isso que a igreja tem tanta simbologia, tudo isso evangeliza também, né? Com certeza. O belo é a expressão máxima de Deus, né? É bonito que lá no início de tudo, no livro do Gênesis, depois de cada momento, de cada ato criador, o texto fala: e Deus viu que tudo era bom. Mas se a gente pega o texto hebraico, está lá a palavra tov. Tov pode ser traduzido como belo também. Então você já imaginou ele fazendo tudo e ele mesmo vendo e falando: meu eu do céu, que coisa linda que eu fiz. E aí fica aquela questão também, né, de a gente sempre trabalhar para dar o nosso melhor, o melhor para Deus, porque Deus merece o melhor. E quanto mais bonito, mais belo, mais cheio de sentido, isso passa também uma mensagem diferenciada, não é mesmo? Professor, tem mais perguntas aqui. Agora, Mariana, do Jardim Ideal. Olá, Mariana, um abração para você. Ela diz assim: professor, sempre ouvi a minha família dizendo que o advento era vivido com mais penitência lá no passado, no tempo deles. Isso realmente acontecia? E o que significa para nós hoje? Então, na verdade, como falei ali no primeiro bloco, Isso, eu acho... eu lembro, falou mesmo. No século IV... o foco maior do advento era penitência, jejum e tal. Hoje a gente tem um pouco disso, mas o foco, aquilo que é mais enfatizado nesse momento é a esperança vigilante, né? É essa expectativa que a gente tem. Então, na prática, o que a gente está querendo dizer? A igreja deseja que cada fiel consiga fazer a sua caminhada. Se você achar que é importante você fazer alguma prática de jejum, faça, porque também faz parte da história desse momento. Mas o mais importante de tudo é você estar com a sua mente aberta, o coração aberto, para viver a esperança que é sobre a esperança de Cristo na nossa vida, né? Só isso. E se a gente olhar, faz sentido, né, professor? Eu pensei nisso agora. É como se a igreja estivesse nos convidando a nos preparar para viver esses tempos que são tão fortes. Isso. Porque a gente sabe que tem um tempo penitencial forte lá na Quaresma, para a gente viver o mistério da Páscoa, né, da morte e ressurreição de Nosso Senhor. E o Natal também, que é o tempo ali do nascimento, a gente se preparar, né? Porque o nosso coração tem que ser um lugar preparado, né? Num coração sujo, impuro, cheio de coisas ruins, não faz tanto sentido, né? Ele se tornar ali uma manjedoura para receber o menino Jesus. Então a igreja nos convidando para esses tempos e com penitência, né? Com jejum, com oração, se a pessoa sente a vontade de fazer, é isso, né? Então, que eu acho que a Mariana quis também. E tem uma outra pergunta agora do Fabrício Coelho, da cidade de Biporã. Um abração para Biporã, acompanhando a Rádio Alvorada. Minha dúvida é: qual deve ser o espírito principal do advento? O que a igreja mais deseja que cada fiel viva neste tempo? Rapidamente.
esperança vigilante. Aqui resumiria tudo. Fabrício, né? Fabrício, nem precisaria dizer mais nada. Esperança vigilante. O que significa isso, esperança vigilante? É você viver acordado espiritualmente, para poder reconhecer as coisas de Deus na sua vida. Só isso. O resto, se a árvore vai ser de qual tamanho, se vai ter o churrasco ou não, isso aí é groselha, cara. A proposta da igreja é esperança vigilante. Esse é o foco. Muito bem, não se distrair, você viu bem o professor falando, né? Não se distrair, porque este realmente é o foco. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente vai entrar mais de cheio nessa questão da esperança, em gestos concretos, para a gente viver bem este tempo de preparação. Lembrando que você sempre pode participar do nosso Papo de Especialista, manda mensagem para o WhatsApp da rádio, que é o 43 do DDD 99993 0318 99993 0318. Pode também compartilhar este programa que você está acompanhando aqui. Tem o link completo no YouTube. Compartilhe, mostre para os seus filhos como é bom ouvir tudo que nós estamos ouvindo hoje aqui sobre o Advento, este tempo tão rico na liturgia da nossa igreja. Então, continue acompanhando conosco o Papo de Especialista, que volta já já. Estamos de volta com o Papo de Especialista, último bloco. O tempo passa muito rápido, não é mesmo? E hoje estamos conversando sobre o tempo do Advento com o professor Rogério Goldoni. Ele é professor na PUC Paraná, Campus Londrina. Lá no comecinho do programa falamos aí várias funções do professor, tudo aquilo que ele trabalha, toda a sua formação. Então, eu convido você a voltar, viu? Quem não acompanhou pelo YouTube, vá lá, acompanhe pelo YouTube, porque é um programa que vale muito a pena. Tudo sobre o Advento, como nós podemos viver bem este tempo tão especial na nossa igreja. E você percebeu que está faltando alguém que nós não falamos ainda aqui, né? Uma figura tão importante. Falamos, claro, do menino Jesus. Estamos preparando o nosso coração para recebê-lo, mas Nossa Senhora também é uma figura essencial neste tempo do Advento. Como Nossa Senhora pode nos ajudar, professor, a viver intensamente este tempo tão rico na nossa igreja? Aí eu fico até emocionado de falar isso, porque Maria que vai nos ajudar a estarmos grávidos de Cristo. Pensa só, se teve alguém, aliás, que foi capaz de ter uma espera vigilante, foi Maria. Então, você quer aprender a viver melhor o Natal e a sua relação com Deus? Cola em Maria. Porque o que a gente vê aqui? Primeiro de tudo, a gente vê o modelo de uma pessoa que espera atentamente. O modelo de uma pessoa que é uma porta aberta para a graça de Deus. E terceira coisa que eu diria é isso, de sermos geradores de Cristo nesse mundo. Eu sei que para nós homens falar estarmos grávidos é meio estranho, mas é essa a ideia mesmo. Você percebe que Maria está sempre apontando para o filho, ela está sempre apresentando o filho. Eu diria que vai um pouco por aí. Além disso, a gente aprender a fazer como ela, como diz o Evangelho de Lucas, que ela guardava todas as coisas dentro do seu coração, né? Deixa eu dar uma espiada aqui rápida em Lucas, porque tem muito mais coisa do que guardar no seu coração, né? Quando o texto fala assim que ela guardava e meditava as coisas no seu coração, o que significa lá no texto grego, Ana? No texto grego, esse guardar significa como que tomar as várias partes e juntar as várias partes e guardar como que se fosse preservar aquilo com muito cuidado. Então, não é à toa que Maria aparece com tanta ênfase nesse tempo, porque é aquela que vai nos ajudar sim a tomarmos as coisas de Deus que estão ao nosso redor e tratarmos de zelar daquilo, juntando os pedaços, que juntando os pedaços a gente consegue entender qual é o sentido do todo também, e do todo de Deus, eu diria. Não tem como não viver com Nossa Senhora este tempo do Advento. Então, convide-a para viver com você este tempo e você vai viver muito bem.
Aliás, Nossa Senhora tem tanto para nos ensinar. Quando você rezar, peça à Mãe que te ajude a ter as mesmas virtudes dela, a virtude da docilidade a Deus, a vontade de fazer a vontade de Deus. Então, Nossa Senhora tem muito a nos ensinar. Ela caminha conosco e também nos prepara neste tempo. Professor, o Advento nós ouvimos desde o começo do programa o senhor falando, né, esse tempo de espera, vigilância, interioridade, sim, especialmente neste mundo tão acelerado, tão agitado, tão cheio de estresse, tanto barulho, tantas coisas externas acontecendo. Por que o Advento chega como esse tempo para fazer um divisor de águas bem no final do ano, quando a gente está aproveitando também para fazer uma revisão de vida, de metas, de planos e sonhos para a gente levar para o ano seguinte? Para a gente poder reaprender a esperar, né? Eu diria que o grande sentido aqui, além dessa expectativa vigilante, da esperança vigilante, é a gente reaprender a esperar. O mundo está tão corrido, a gente não consegue mais esperar. Imagina só a gente que há anos atrás tinha uma internet discada e a gente sabe o que é esperar abrir aquela página. Hoje parece que quanto mais rápido a gente quer que seja mais rápido ainda. E está tudo. As pessoas querem fórmulas mágicas. Tem gente que me busca para uma terapia mágica. Ouvem falar da hipnose, né? E acham, hipnose, eu vou lá, ele vai contar de 1 até 3, eu vou esquecer de tudo e pronto. Não, é sobre a gente reaprender a esperar, a sair tanto do barulho, da correria, desse mundo que está tão acelerado, e começar a compreender melhor as coisas de Deus na vida. Eu acho que por isso que é tão importante esse tempo, para ajudar a gente a entrar para dentro de si mesmo. Uso aqui aquilo que fala o Evangelho de Lucas, a história lá do filho do pai pródigo. A gente chama de filho do pai pródigo porque prodigalidade é capacidade de dar com, verdade, né? Não de esbanjar, ele sim, é esbanjador. Mas eu acho legal que chega um momento que ele está na fossa mesmo, ele não consegue nem comer a comida dos porcos. Aí o texto fala que ele, entrando para dentro de si, disse, vou voltar. Então que seja na sua vida, você que está acompanhando a gente, um momento de você entrar para dentro de si, antes de tudo, para voltar para onde? Volta para Deus, volta para aquilo que é essencial. E olha o que acontece, né? Quando a gente volta para dentro de si. Vamos falar um pouco sobre a confissão também, o sacramento da reconciliação. Ela ganha um sentido, um destaque especial neste período. Explica pra gente, professor, qual o sentido espiritual da reconciliação dentro deste tempo de preparação para o Natal? Antes de tudo, Ana, eu vou falar uma coisa aqui que é meio... Eu vou dar um pensamento meu, muito pessoal, mas que não está tanto desconectado daquilo que a gente acredita, não. Eu acho curioso como que a igreja tem que acabar enfatizando confissão antes da Páscoa e antes do Natal. Deveria ser a vida toda. Percebe? Então, a que ponto que a gente chegou na nossa caminhada? Não estou falando que a igreja está errada, não. Eu estou falando que a gente não está bem catequizado e não está tendo uma experiência legal. Porque o normal da vida era o quê? Era a gente procurar a confissão. E falo eu como pessoa que já ficou 3 anos sem se confessar. E hoje eu não consigo mais de jeito nenhum ficar 1 mês. Então, mas é importante? É óbvio que é importante. Para quê? Porque se a gente vai celebrar um momento tão importante na nossa fé, a gente precisa tirar a lixaiada de dentro de nós, né? Não basta a gente mirar aquilo que é importante, a gente precisa se refazer aqui para caminhar melhor para aquilo que é mais importante. Porque se a gente quer se aproximar do Cristo, a gente precisa se esforçar ao máximo para nos acercarmos dele em estado de graça. Então, não perca a oportunidade de fazer a sua confissão, se prepara bem antes e faça. Para quê? Para você viver bem esse momento na sua fé. Se a gente limpa a nossa casa ali com tanto amor, com tanto carinho, Exato. Deixa a casa limpinha, cheirosa, para acolher uma visita que vem, e sempre vem pessoas na nossa casa, né? Quanto mais a casa do nosso coração. Pense nisso. Professor, e voltando a falar na questão das famílias,
vamos tentar despertar esse desejo nas famílias que estão nos acompanhando de, neste advento, elas fazerem ali entre os membros da casa, uma revisão profunda de vida. De repente, cada um ali na casa que fica no seu cantinho com a sua tela na mão, e as famílias estão até com dificuldades de retomarem isso. Ana, professor, como eu posso fazer? Porque eu não consigo conversar com meu filho, eu não consigo conversar ou pedir isso ao meu marido. Se eu convido ele para rezar, ele, sei lá, já me trata meio estranho. Então, assim, muitas famílias estão vivendo essa realidade. Alguma dica, professor, para essas famílias aproveitarem o tempo do advento e viverem também esta graça, essa renovação da vida em família? Eu tenho uma dica, só não sei se a galera vai aguentar escutar. Manda brasa, professor. A dica é: bicho, se conecta com aquilo que você prometeu um dia. Eu escuto muito isso, Ana. A mulher que fala, mas o meu marido, ele não aceita ir comigo. Cara, você se casou com quem? Você prometeu o que para quem? Aquilo que você prometeu aquele dia lá, então, diante da igreja, na figura do padre, você prometeu, era só para os convidados verem? Sabe, a coisa mais importante na nossa vida é a gente conseguir tornar real aquilo que a gente acredita. Então, se o teu sim foi um sim para aquela pessoa e para tua família, cara, sim, você vai ter que fazer coisa que você não gosta. Porque adultos fazem aquilo que precisa ser feito. Criança faz o que gosta. Mas o meu filho... Então, mãe e pai, eu vou te falar uma coisa que talvez você vai querer se justificar e tá tudo bem. O seu filho é a imagem daquilo que você ajudou a criar. Teu filho é a imagem daquilo que você ajudou a criar. Mas é o mundo lá fora. Eu sei que o mundo lá fora bombardeia pra caramba. Mas quando é que foi a última vez que você se sentou com a sua filha para conversar? Falei isso para uma paciente esses dias. Ela se preocupa com tanta coisa, mas quando é que você se sentou no sofá com a sua filha para assistir um filme com ela? É sobre essas coisas, gente. Então perceba, não é só pra gente procurar a essência, é a essência da nossa fé que faz a gente viver as relações com os outros também de modo mais equilibrado. Então, família, vai ser difícil sim você chamar o teu filho para rezar contigo. Mas começa agora, antes tarde que mais tarde. Começa agora. Esposa, vai ser delicado sim você chegar para o seu marido que nunca está junto contigo e falar, eu preciso. Mas senta com ele, conversa, pergunta. Não chega dando bronca, porque se você dá bronca, a primeira atitude é querer se defender. Conversa, fala das coisas que você espera, das coisas que você deseja. Homem, talvez nesse final de ano você não vai conseguir dar aquilo que você queria para a esposa, para os filhos, os presentes. Talvez a grana está curta. E a gente sabe como é difícil isso para um homem. Partilha com a tua esposa, cara. Mas ela não vai gostar. Opa, e se casou com quem mesmo? Eu diria isso, sabe? São dicas meio salgadas. Mas, se a gente quer uma vida diferente, a gente precisa fazer algo diferente, porque quem faz sempre as mesmas coisas tem os mesmos resultados. Viu só? Vou deixar você refletir, não vou nem fazer um comentário em torno disso. Professor, olha, fechamos com chave de ouro. Quero agradecer imensamente a sua presença que nos enriqueceu com um conteúdo maravilhoso, vivência também. O senhor trouxe vivência, muito mais do que palavras bonitas, a sua vivência. Então, de coração, também reservou um tempo para estar aqui com os nossos ouvintes. E um minutinho aqui para a sua mensagem final. Bom, também quero agradecer muito a ti, Ana, que conduziu tão bem esse momento, né? Fluiu tão bem. Você que está acompanhando a gente, o que você achou? Fluiu, não fluiu? A Ana comanda bem, né? Deixa o teu comentário aqui, deixa o teu coraçãozinho, manda um pix para ela, se você conhece ela vai ficar bem feliz. Pode ser para a Rádio Alvorada, tá precisando para chegar no 100%. Mas, primeiro gratidão à Rádio Alvorada, né? Que faz esse trabalho tão bonito de evangelizar e trazer o Cristo para as nossas famílias. Eu diria para você que está acompanhando a gente, não perca mais tempo na sua vida. O nascimento é agora. Pensa o dia que nasceu teu filho.
Foi aquele momento, não deu para protelar. Então, não seja como aquela pessoa que fala, o ano que vem. Cara, o nascimento é agora. Viva esse momento da sua fé e aproveite também para se inserindo, entrando para dentro do mistério do Cristo que nos faz pensar na essência das coisas. E entrando para dentro desse mistério, começa a buscar a essência de tudo aquilo que você prometeu e que você precisa fazer realizar na sua vida. E lembra sempre de Maria. Para quê? Para que você entenda também que vai ser difícil. Não foi fácil para ela ver o filho pendurado na cruz. Mas a grande virtude de Maria, o fato dela ter sido discípula até o fim, do início ao fim. Pensa nisso nesse momento e que você tenha um abençoadíssimo Natal de Jesus e você também, Ana. Amém. Repete pra gente rapidinho o seu Instagram, professor. Tem muita gente pedindo novamente aqui o seu Instagram. Rogério Goldoni, com L, Goldoni, Rogério Goldoni, _. Muito bem, e assim finalizamos mais um Papo de Especialista. Quero agradecer o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência, agradecer ao Everton conosco na direção, na produção e também fazendo este programa chegar até você. Um grande abraço, viva intensamente este tempo do Advento e você também viverá certamente um santo e abençoado Natal com a sua família. Deixo um beijo no seu coração, um grande abraço e até o nosso próximo programa.